Olá, você de casa, amigo telespectador, a partir de agora, programa Opinião Regional, programa sempre neste horário, trazendo um tema importante sendo discutido aqui na programação da NTV, programa voltado, é mais lógico, para a questão política. 2 de outubro já chegando, batendo aí as nossas portas, eleições municipais, e nós hoje fizemos o convite a 2 promotores eleitorais, Dr. Jacques Souto e também a doutora Vanessa Dosualdo, para falar para a gente aqui sobre a campanha, né? A campanha eleitoral 2016, campanha municipal. A gente sabe aqui que este ano mudou algumas regras nas eleições deste ano e, portanto, é bom até o candidato ficar atento e é bom também para que o eleitor fique atento na hora de escolher aí o seu candidato, tanto para prefeito como para vereador. Eu queria já, de antemão, agradecer aqui a presença de ambos, né? Eu sei dos afazeres, porque nesse período eleitoral, agora, doutor Jacques, o bicho pega. Tudo bem com o senhor? Boa noite. Boa noite, tudo bem. O serviço aumenta. Com certeza, né, doutora Vanessa? Tudo bem com a senhora? Boa noite. Boa noite a todos, um prazer estar aqui. Esse período eleitoral é curto, mas é um período de muito trabalho. Uhum. E são mudanças importantes este ano, porque além, é claro, do tempo reduzido, os candidatos têm a obrigação de ficarem atentos, principalmente em relação à questão de gastos de campanha, porque Caixa 2 nem pensar. A Justiça Eleitoral está de olho nisso, né? Sem dúvida. A questão dos gastos de campanha ficou muito mais rigorosa, né? Nós tivemos aí a proibição de doação por pessoas jurídicas. Uma nova regra determina que o candidato, o partido, informe a Justiça Eleitoral todas as doações que forem feitas por pessoas físicas em até 72 horas. Essas informações elas vão para um sistema chamado Sisconta, e lá no Sisconta é feito um cruzamento de dados, né, com vários órgãos públicos para saber se aquela doação realmente é válida, realmente podia ser feita. Então, hoje, as eleições municipais desse ano, as regras para gastos de campanha estão muito rigorosas. Doutor Jacques, e nessa reta final, como é que está em relação a isso? O Ministério Público está acompanhando a questão também, fiscalizando essa questão de gastos de campanha? Está fiscalizando, porque recebe os informativos dessas contas, dos recebimentos, da captação, e vão surgir algumas investigações, porque há indícios de doações indevidas. E essa parte, como diz a doutora Vanessa, é a parte muito sensível, porque dá a cassação do registro da candidatura e cassação do mandato. Pode ser, então, que a pessoa seja eleita, o candidato seja eleito, e depois das eleições ela venha perder o mandato porque não obedeceu às regras quanto ao financiamento da campanha eleitoral. Deve-se observar, portanto, esse ano as doações não podem ser feitas por pessoas jurídicas, e sim por pessoas físicas. Aí tem um prazo para que o Ministério Público possa fazer essa análise? Até 15 dias após a diplomação, pode-se entrar com ação, com a representação pedindo essa investigação. Então, durante todo esse período, e até a diplomação e passados esses 15 dias, o candidato está sujeito a sofrer uma representação e ter que responder por eventual ilícito da captação de recursos ou na ilicitude de gastos de recursos. Essa análise já está sendo feita já a partir de agora, doutora Vanessa? Sim, nós já recebemos algumas situações no módulo Conta Suja, dentro do sistema do Sisconta, de doações suspeitas. Nada ainda comprovado de irregularidade, porque muitas das vezes o sistema é falho e aí noticia como doação suspeita uma coisa que depois, hora que você entra nos detalhes daquela informação, você verifica que não é. Mas já estamos recebendo várias informações pelo sistema, porque é automático, Edivar. O próprio sistema, quando faz o cruzamento de dados de todas as movimentações, de todas as campanhas no Brasil todo, ele já manda para a Justiça Federal e para o Ministério Público Eleitoral. Porque já tem que colocar o número do CPF da pessoa ali, né? Sem dúvida. Nenhum dinheiro de campanha pode ser gasto sem ter passado pela conta, que é uma conta específica, que foi criado assim que foi feito o registro, e todas as doações, todos os depósitos nessa conta, os bancos são obrigados a informar o CPF do doador. Com base nesse CPF, nós vamos fazer cruzamento de dados com o Bolsa Família, com o CAGED, para saber
de desempregados, com diversos outros programas do governo federal, e se aquela pessoa que consta ali como doador, ela não tiver recursos financeiros para fazer aquele tipo de doação, né, a gente descobre que houve, na verdade, um aluguel de CPF, e isso dá problema, porque é a arrecadação ilícita de campanha. Aí que vai mostrar a honestidade do candidato, né? Sem dúvida, né? O ideal é que faça uma campanha correta para que não corra o risco de ter aí a sua candidatura impugnada ou durante o exercício do mandato aí vir a perdê-lo. Doutor Jacques, por que que esse ano a Justiça Eleitoral determinou os valores de gasto de campanha? Antes não era assim. Pois é a reforma eleitoral. Ficou para o Tribunal Superior Eleitoral, estabeleceu os tetos. Aqui em Patos, um prefeito pode gastar 500, candidato a prefeito, 500 tantos mil, perto de 600. Candidato a vereador, 49 mil. Lagoa Formosa, Varjão, São Gonçalo da Baité, 108 e pouco o prefeito e 13 mil e tanto o candidato a vereador. Então, limitou muito os recursos. E não pode ter caixa 2, por isso nós estamos vendo uma campanha muito mais amena, mais tranquila, com menos poluição sonora, poluição visual. Por quê? Porque a legislação restringe e também as campanhas dos candidatos não estão tendo acesso a muitos recursos. A coisa está bem restrita de um modo geral. Por isso que está essa beleza de campanha. Mas é no corpo a corpo mesmo que a gente está vendo aí, né? O que eu recomendo para os candidatos é visitar e abraçar muito, buscar a simpatia do eleitor através do contato pessoal, porque esses outros meios são mais restritos. E através disso eu até gostaria de colocar no ar aqui. Ontem uma telespectadora nos ligou aqui, eu atendi o telefone, ela dizia em relação à questão dessa sujeira, né? Pedindo encarecidamente aí, você que faz a distribuição de santinhos, tem a caixinha de correio, pode colocar lá, não precisa chegar e jogar na porta da pessoa, não, porque ela estava até me contando que é difícil até juntar tanto santinho que está jogando na porta da casa dela. Respeitar o eleitor também acima de tudo, né, doutora? Você sabe que, inovando uma vez mais, o TSE deliberou que para essas eleições de 2016, a derrama de santinhos, né, a espalhar santinhos pela via pública, é propaganda eleitoral irregular. O candidato está sujeito a sofrer uma representação e ter que recolher esse material. E, especificamente nos dias da eleição, que é o dia em que a gente vê o maior número de santinhos esparramados pelo chão, nós já estamos conversando, iniciando essas conversas com os candidatos e partidos para que não haja essa derrama de santinhos no dia da eleição. Porque, de acordo com essa nova interpretação do TSE, que está na resolução que está organizando as eleições deste ano, os candidatos é que serão intimados para fazer a varredura das ruas e a limpeza. Mas eu já estou imaginando aqui um candidato X ou candidato Y ter que fazer uma coisa dessa, viu? Já estou aqui me imaginando a cena. Seria muito interessante, viu? Então, para evitar isso, respeitar a lei eleitoral. Os restos do material de campanha, a gente sugere que sejam, né, devidamente descartados, para que não corram o risco de sofrer representação no dia seguinte para recolhimento. Evidentemente que eles não farão de mãos próprias, mas que vão ter que contratar lá funcionários para fazer essa limpeza das ruas, ao contrário do que a gente via no passado, que os municípios tinham que contratar um contingente enorme de varredores por conta da bagunça e da sujeira praticada pelos candidatos. Achei muito modelizadora essa mudança do TSE. E eu estou vendo também, doutor Jacques, a questão de pintar muros não tem, acabou, proibiu. Faixas, cartazes bastante reduzidos. Isso e tudo já é em relação a isso que o senhor está dizendo, em relação aos gastos de campanha? Não, porque tem a proibição. Não pode ter faixa também mais estendida, não pode pintar muro, não pode ter outdoor. Então, os cartazes pequenininhos pode. Então, mas diminuiu muito. A legislação restringiu e diminuiu os seus recursos. Tudo é fruto da legislação. Mas o que nós estamos vendo na campanha mais amena, mais suave, é por causa da falta de recursos e por causa da restrição da legislação. São as duas causas conjuntamente. Você acha que foi um ganho? Foi um ganho muito grande. Está muito bom. Um avanço, né? É um avanço, porque nós temos que ser um povo civilizado. É preciso conquistar o voto pelos meios institucionais, na propaganda do rádio, da televisão, ou nós temos a internet, os meios das redes sociais, e também essa abordagem, do jeito que está, já é suficiente. Não precisa de agredir o eleitor, constranger o eleitor, não.
O eleitor, o senhor do voto, ele vai escolher com esse tanto que ele já está vendo, já dá informação suficiente para ele. A gente via num passado bem recente aqui os famosos comícios, né? Que até gerava muitas confusões também, né? O comício pode ser feito hoje, só que sem show artístico, sem animador, é uma coisa mais simples. Fica até um pouco mais difícil de atrair público, mas é permitido. Nós já tivemos aqui, né, doutora, acompanhou casos aqui, como o famoso show da Vanessa Camargo aqui em Patos, em um comício, que acabou gerando depois um homicídio e a coisa complicou. É justamente para coibir esses excessos, né, que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral está de olho, né? 2015, né? Nós tivemos modificações em 2009, 2013 e uma quantidade grande de modificações em 2015. Ela veio no sentido de baratear as campanhas para que candidatos com muito recurso financeiro e também candidatos sem nenhum recurso financeiro tivesse possibilidade, ainda que formal, de igualdade de oportunidades, né? Então, reduziu-se o tempo de campanha, proibiu, igual o Dr. Jacques falou, esses artefatos publicitários mais caros, como outdoor, evitou-se poluição visual com essas pichações em muros. Então, eu acho que foi um ganho, né? E que permaneça, né? Porque a gente tem a íntima convicção que o candidato tem que ganhar o eleitor com argumentos, e não com pirotecnias, com shows, com coisas que são supérfluas, né? O candidato ele tem que se mostrar para o eleitor e apresentar suas propostas. Sem falar que hoje nós temos também as redes sociais que colaboram muito aí também com os candidatos, né? Sem dúvida. Sem dúvida. A eleição tem uma eleição paralela, que é essa que ocorre nas redes sociais, que já vem há alguns meses, até antes do início mesmo, e que a velocidade de informação do que circula numa rede social ela é infinitamente mais rápida de atingir o eleitor do que o santinho que você vai distribuir, colocar numa caixa de correio, o eleitor vai ter acesso àquele santinho dali 3 dias. Né? Quando na rede social ele tem um acesso instantâneo, ele abre um grupo dele lá e tem mensagens, né? Então, as campanhas, a tendência com esse avanço tecnológico é que elas sejam cada vez mais digitais e menos, né, reais, né? Menos de papéis e etc. Bom, nós estamos aqui batendo um papo bem informal mesmo com os promotores de Justiça, representando aqui o Ministério Público Eleitoral, doutora Vanessa do Sualdo, e também doutor Jacques Souto. Doutor, o senhor responde pela 210ª. É a 210ª. Que corresponde aonde? Qual que é o... Varjão, São Gonçalo da Abaeté e na parte de propaganda de Patos de Minas. Sem contar que nós dois podemos cooperar reciprocamente. E, aliás, eu tenho recebido muita cooperação da doutora Vanessa, ela é muito dinâmica, muito motivada, né, e eu fico muito agradecido. E a doutora Vanessa responde pela 210ª, que é Patos de Minas, Lagoa Formosa também, né? É a 330ª. Ah, sim, desculpe. E aí ela abrangeu os registros de candidaturas em Patos de Minas e Lagoa Formosa, também os registros, e agora a propaganda também na região. A propaganda em Patos de Minas ficou muito mais afeta do 210ª. A doutora Vanessa tem uma atuação muito forte e muito produtiva, muito boa. Bom, é o seguinte, nós passamos aqui um recado, principalmente para você que é candidato nessas eleições. A gente vai para o intervalinho, na volta, o recado vai ser para você, eleitor, para ficar atento, então, às questões, o que fazer se você detectar com algum tipo de problema, com alguma irregularidade. No próximo bloco, a gente continua esse nosso bate-papo aqui com os promotores eleitorais. Já. Olha, nós estamos de volta com você, programa Opinião Regional, nesta sexta-feira. Claro, não poderíamos deixar de falar de política, 2 de outubro chegando, e falamos aqui, passamos nosso recado bem claro aqui, então, aos candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador, nesse nosso bate-papo aqui com os promotores de justiça, a Vanessa do Sualdo e também o doutor Jacques Souto. Agora, vamos falar um pouquinho em relação, doutor, em relação às denúncias. Isso pode ser feito de que maneira? E já está acontecendo denúncias aqui também. Nesse sistema que a senhora estava explicando para a gente no início, falando a respeito do Pardal. Como é que está funcionando isso aqui em Patos? O Pardal é um aplicativo que foi desenvolvido pelo Ministério Público Federal
para ser um mecanismo, mais um, que já tinha outros, ser um mecanismo de comunicação direta com o eleitor. O eleitor baixa o aplicativo no seu smartphone, também tem quem não tem smartphone tem a oportunidade de acessar o link na internet, e ele faz a denúncia, tem a oportunidade de juntar vídeo, tem a oportunidade de juntar foto, e esse sistema ele já encaminha aquela denúncia diretamente para o promotor de justiça com atribuição naquele caso. Aqui em Patos de Minas, a gente já teve no sistema Pardal 4 reclamações de propagandas irregulares e que, de fato, estavam irregulares. Uma delas, inclusive, na data de hoje, a gente já representou para ser recolhido material. Então, o próprio eleitor, ele tem aí a ferramenta nas suas mãos e é um sistema que ele vem mais rapidamente até o conhecimento do promotor que poderá agir. E o feedback do que foi feito, o promotor lança no próprio sistema para que o eleitor tenha ciência da qual a solução que foi dada para a sua demanda. Doutor Jacques, você falou em relação à questão dos santinhos, mas aquela colinha lá, não tem problema, que ela pode levar. Pode levar a cola. Aliás, eu né? sugiro que leve, porque chega lá, já aconteceu comigo uma vez nas eleições gerais, que era deputado, senador, e chegou lá, eu não dei conta de votar, porque eu não tinha número, né? cola. Tanto número. Então, eu recomendo a todos que leve escrito, bem, treine em casa, para chegar lá, digitar rapidinho, digita os números, confirma, e aproveita o voto. Então, a cola pode levar, não tem problema nenhum. A recomendação, então, para o eleitor também, se possível, chegar mais cedo na sessão eleitoral, pode ser uma opção também, para ficar mais tranquilo? Ele se desobriga, né? Fica o resto do dia à toa, mas eu vejo, o pessoal vai lá, vota cedo e fica tranquilo, passearem pelas ruas. Então, mais cedo é melhor, porque ele já fica pronto e pode depois passear e viajar, ir para o sítio, né? Uhum. A questão dos mesários, já está tudo ok já, doutor Jacques, também? Nas sessões eleitorais? Está sendo feita a capacitação deles. Hoje mesmo, né? Foi hoje. Hoje já teve da 210ª, então está formando lá os mesários, o diretor, o presidente e o secretário. Está capacitando todos. É coisa simples, mas no dia da eleição vai ter um corpo de mesários lá muito apto a recepcionar o voto de todos os eleitores. Essa parte é tranquila, a Justiça Eleitoral é muito competente, muito dedicada, os servidores são muito treinados, conhecem muito. Funciona, a Justiça Eleitoral no Brasil é um exemplo para o mundo, funciona muito bem. A própria urna eletrônica é exemplo também, né? Facilita muito também a eleição. Pois é, apura muito rápido, né? Quase que instantâneo. Termina a eleição, assim que dá a questão do fuso horário, dos estados, quando é eleição geral, nacional, mas é rapidinho, nós vamos saber o resultado. Bom, só para a gente finalizar aqui, doutora Vanessa, eu não poderia deixar de mencionar a questão de Lagoa Formosa, os problemas que infelizmente estão acontecendo na cidade de Lagoa Formosa. Inclusive a senhora já esteve lá por 3 vezes conversando com os representantes dos partidos que disputam a eleição municipal lá em Lagoa Formosa. O recado é direto para eles, para poder organizar tudo, não ter nenhum problema, porque em outros locais ocorre tudo bem, tudo legal, sem nenhum problema, por que não lá também, né? A situação de Lagoa Formosa, todas as eleições, né, que se tem notícia, pelo menos as últimas aí, há uma polarização muito grande, é uma população que leva muito a sério a eleição. É engraçado se chegar e perguntar para um eleitor, ele sempre tem o lado dele, o simpatizante dele, quem que ele gosta, quem que ele, né, que afeiçoa. E nós tivemos nesse ano aqui um envolvimento muito grande também da chamada ala jovem, com muitas festas, e jovem, você sabe, né, eles começam tranquilos e, de repente, envolve, às vezes, um pouco de bebida alcoólica e fazem, né, saem um pouco do limite. Assim, o eleitor é o protagonista das eleições, né, ele tem que ser respeitado, tem direito à manifestação, mas Lagoa Formosa tem dado alguns registros de policiais, né, que nos preocupam um pouco. Eu estive lá, já fizemos termos de ajuste de conduta, eles já assinaram entre eles um termo de acordo eleitoral e tive que voltar lá agora para a questão de uma nova recomendação para que a gente caminhe dentro dos trilhos, né? Tanto o presidente do partido lá que está concorrendo às eleições quanto o presidente da coligação são pessoas seríssimas, são pessoas bem intencionadas,
que, né, fizeram aí, estão tentando, né, fazer esse controle para que não haja ofensas, nem tenha depois que o ofendido tenha que usar do direito de resposta. Mas eu acredito que agora, né, nessa reta final, vão serenar os ânimos e estamos aí no período, né, final, e a gente acredita que as coisas agora correrão melhor. Na área da 210ª, tudo corre tranquilo, doutor Jackson? Tá mais tranquilo. Não está tendo. Tem poucas reclamações, está bem melhor, sabe? E eu estou satisfeito, porque eu quero que corra tudo bem, que tenha as eleições, né? E sem ficar sobrecarregando a máquina da justiça, que já é muito sobrecarregada, com mais serviço. Queremos, como disse a doutora Vanessa, o protagonismo do eleitor. Deixar que ele se manifeste e escolha, né, livremente, de acordo com a sua convicção. É isso. Doutor, eu agradeço aqui a presença da senhora, doutor Jacques também, sempre solícito, né, simpático aqui com a nossa produção, nos atendendo aqui. Obrigado. Eu sei que a vida é corrida, vai ter muito trabalho ainda até o dia 2, mas já estão acostumados com o dia a dia. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, vai correr tudo bem. Obrigado, doutora. Nós agradecemos aqui o convite, estamos sempre à disposição, né, e aí preparados para a grande festa da democracia que virá dia 2 de outubro. Com certeza, doutor Jacques. Obrigado, Gilmar. Obrigado aos telespectadores. Bom, você vai ficar agora com o programa Conexão Unipan, e depois, logo na sequência, as principais notícias de Patos de Minas e também da nossa região com o NTV News. Uma boa noite, até semana que vem.